A paz do Senhor, como você está? Tudo bem? Meu nome é Juliano e eu desejo que você seja muito bem-vindo a este canal, O Pão em Casa. Antes de começar, eu já quero pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva em nosso canal, clica lá no sininho, clica em todas para que você possa receber as notificações do YouTube quando tiver os nossos vídeos disponíveis, para que você possa continuar edificando a sua vida. Peço que você compartilhe também com seus amigos, parentes, coloque nas suas mídias sociais para nos ajudar nessa tarefa de divulgar o Evangelho de Cristo Jesus às vidas que estão sedentas. E assim como você também tem sido abençoado através desses estudos, que outras pessoas também o sejam. Lembre-se sempre de orar por nós, para que nós possamos continuar nesse ministério de pregar a palavra do Senhor, de divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. E hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre personagens ao redor da cruz. Vamos falar hoje sobre os dois ladrões, o fim de cada um deles. Vamos falar sobre aqueles ladrões que compartilharam a cruz com Cristo Jesus e a atitude diferente de cada um deles. E como sempre nós temos afirmado aqui, sempre buscamos aprender algo para as nossas próprias vidas a partir do exemplo daquelas pessoas que estiveram ao redor da cruz de Cristo Jesus. Hoje nós vamos então falar sobre os dois ladrões com base no texto de Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao 43. Lucas 23, do 33 ao 43, você pode acompanhar conosco, diz o seguinte a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Antes de começarmos esse estudo propriamente dito, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que a luz de Jesus vence as trevas? Você acredita, mesmo em situações que parecem contrárias, que parecem dizer o contrário, que Jesus é soberano e ele tem poder para vencer o mal? Eu quero pedir que você segure essa pergunta e responda novamente ao final do estudo. Mas eu quero que você pense agora na cena da crucificação. Eu gosto muito de dizer que a Bíblia não é uma novela mexicana, não é um conto romantizado. Nós precisamos entender que ela fala de fatos reais, de coisas que realmente aconteceram. E para você pensar na cena da crucificação, imagine que do meio-dia às 3 horas da tarde, que foi quando Jesus finalmente morreu na cruz, o céu ficou na mais completa escuridão. Alguns astrônomos dizem que houve ali um eclipse, a palavra do Senhor diz que houve ali uma escuridão total. O fato é que nós sabemos que houve algo ali sobrenatural, uma intervenção divina. E não somente isso, mas além da escuridão, toda aquela cena de brutalidade, de morte, realmente um verdadeiro circo dos horrores. E é muito fácil as pessoas desacreditarem no poder de Deus numa cena como essa, não é verdade? Parece que o diabo estava vencendo ali, parece que tudo estava perdido. Os discípulos já estavam se sentindo assim. Prova disso é que eles fugiram, que eles abandonaram o mestre na cruz. Não somente Pedro, mas todos eles fugiram daquela cena. E realmente, numa cena como essa, não é difícil de imaginarmos que tudo está perdido, que não há mais nada a se fazer. Parece muitas vezes que as trevas tomam conta, né? Parece
especialmente na nossa situação de pandemia que estamos vivendo e todo esse cenário de corrupção em nosso país, é muito fácil a gente começar a achar que não tem mais solução, que tudo está perdido, que parece que Deus não sabe o que está fazendo. É muito fácil a nossa fé ser abalada e o inimigo se aproveita de momentos como este para tentar nos derrubar. Mas hoje nós vamos falar sobre como o poder de Deus age em situações tão terríveis como essa e como Deus, até no meio de uma situação tão terrível, pode trazer salvação e mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Nós queremos então começar meditando sobre o fato de que Jesus estava entre dois ladrões. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 25, 27 e 28, o evangelista descreve a cena da seguinte forma: Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: Ele foi contado entre os transgressores. É interessante que Jesus ele escolheu ser crucificado entre 2 transgressores, entre 2 ladrões. Se já não fosse o bastante Jesus ser morto naquela cruz como um assassino, como um ladrão, como alguém que fosse merecedor daquilo, que nós sabemos que não era, Jesus ainda foi crucificado no meio de outros 2 ladrões. E nós temos que entender que nada é por acaso. Quando o Senhor Jesus escolheu morrer dessa forma, porque tudo estava no controle dele, ele tinha propósitos. E para a gente pensar um pouco na história dos 2 ladrões, hoje não é diferente, ainda existem ladrões. E talvez pessoas que sejam até mais cruéis do que aqueles 2 homens, né? A história nos mostra, as notícias nos mostram pessoas que roubam milhões, milhares, pessoas que têm ferido outras pessoas, tirado vida. E numa situação como essa, não é muito difícil o nosso senso de vingança se aguçar, né? Ainda hoje de manhã eu estava ouvindo uma mensagem de um pregador que dizia justamente sobre a vingança, o nosso desejo de nos vingarmos. Quando nós somos ultrajados, quando o nosso direito é tolhido, quando nós somos afetados, muitas vezes nós não queremos nem justiça, queremos vingança. E não seria difícil nos dias de hoje a gente querer vingança para aqueles ladrões. De fato, eles estavam ali porque eram merecedores. O próprio ladrão arrependido reconhece isso. E muitas vezes nós somos aqueles que desejamos a cruz para pessoas como aquelas. Querido, eu não estou aqui advogando a impunidade, de forma alguma. A palavra nos mostra que só teme a espada aquele que cometeu um erro, aquele que cometeu um crime. Ou seja, só deve temer a punição aqueles que vivem fora da lei. Mas nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele propõe algo diferente. Ao invés de queremos crucificar a todos, Jesus mostra aqui a possibilidade do perdão. Como eu disse, não que Jesus negue a necessidade de punição. Aqueles homens, eles eram merecedores da punição dos seus atos. Mas o Evangelho de Cristo nos mostra uma outra possibilidade, a possibilidade de mudança. E nós temos que crer no poder do Evangelho e sermos aqueles que promovem a pregação e a divulgação do Evangelho transformador. Eu fico aqui pensando, se aquele homem que estava naquela cruz, aquele homem arrependido, tivesse a oportunidade de ouvir o Evangelho do amor de Cristo Jesus antes, talvez ele nem tivesse chegado àquela cruz. E talvez o que nos diferencia hoje daqueles ladrões é justamente o fato de termos sido alcançados pela graça de Cristo. O Evangelho que transforma, o Evangelho que nos evita de viver uma vida de pecados, uma vida que poderia acarretar num final como esse, de punição. Se fosse naqueles dias, a punição de cruz. Hoje nós não temos no Brasil sentença de morte, e em alguns países ainda existe a sentença de morte. Eu não vou entrar aqui na questão se concordamos ou não com isso, não é o propósito desse estudo, mas a questão é dizer que o Evangelho de Cristo é quem salva o pecador, é quem transforma, é quem liberta dessa vida de pecado que acarretou na vida daquele homem, daqueles 2, melhor dizendo, acarretou na crucificação, no martírio final, né, onde, por causa de suas vidas de crime, eles tiveram que pagar com a própria vida naquela cruz. A verdade é que muitas vezes nós falamos tanto do Evangelho, mas não cremos no seu verdadeiro poder.
Se o Evangelho de Cristo Jesus for pregado em todos os cantos, como a palavra do Senhor nos instrui a pregar, a irmos e pregar o Evangelho a toda criatura, em todo e qualquer lugar, provavelmente muitas pessoas se arrependeriam. E a verdade é que as cadeias estariam mais vazias do que nunca. E as igrejas lotadas. Nós teríamos que fazer muitas igrejas. Talvez até mesmo transformando antigas prisões em igrejas para comportar tantas pessoas se rendendo aos pés de Cristo Jesus, tantas pessoas transformadas. E nós temos que crer nisso de verdade. Nós temos que investir nossas vidas, nossos bens, nossos talentos nessa compreensão de que o Evangelho de Cristo é transformador. E se teve poder para levar um homem condenado à morte, nos seus momentos finais, a se arrepender e ter uma nova vida, uma eternidade junto com Cristo, que não dizer então em vida, né? Numa possibilidade de transformar a história de uma pessoa, evitando que ela chegue até a este ponto. Então que realmente nós possamos crer no poder do Evangelho, na certeza de que ele pode salvar vidas de uma história tão trágica quanto a daqueles dois ladrões. Mas nós queremos agora nos focar também na história do ladrão arrependido. Eu quero te pedir que leia comigo novamente o texto de Lucas, capítulo 23, versículos 40 a 43. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É fantástico o que aconteceu aqui nessa cena, de um homem que nos seus momentos finais teve a sua vida transformada, a oportunidade de se reconciliar com Deus e de ter uma eternidade não mais no inferno, mas uma eternidade no paraíso com Cristo Jesus, não é verdade? Vamos meditar nas palavras deste homem e o que isso pode nos ensinar. A primeira coisa, eu quero destacar o versículo 40. Eu quero ler novamente contigo o versículo 40 de Lucas capítulo 23, que diz o seguinte: Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? O que nós vemos aqui é que aquele homem arrependido, ele não deu ouvidos à multidão que estava zombando e nem mesmo ao seu companheiro de crimes que blasfemava. É interessante esse fato para nós. Em primeiro lugar, nós vemos que aquele homem confrontou o seu companheiro com os seus pecados. Ele reconheceu e falou: olha, você não tem temor a Deus nem mesmo num momento como este. Você nem no seu momento final consegue pôr a mão na consciência e perceber que nós somos dignos de estarmos aqui. Então, ao invés de ouvir a zombaria da multidão e a blasfêmia do seu próprio companheiro, aquele homem consegue reconhecer que ele estava errado, que ele era merecedor de estar ali. É interessante isso, irmãos, porque em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o sábio Salomão já nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber. Nós vemos então que por temer ao Senhor, mesmo que ele tenha vivido uma vida errada, mas naquele momento ele teve a oportunidade de arrependimento e ele pôde então reconhecer o seu estado de erro, de pecado e a necessidade de arrependimento, a necessidade do perdão de Deus. Ele também reconhece que os seus atos eram dignos de ser punidos, né? A palavra do Senhor, em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. E Deus também nos adverte em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dizendo o seguinte: de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então nós temos que entender isso. Nessa vida há sim consequências, ações e consequências. Aqueles homens estavam colhendo as consequências de suas ações. É óbvio que nem tudo se resume a isso. Jesus não estava colhendo as consequências de seus atos, né? Jesus estava sendo punido injustamente. Mas aqueles dois homens, sim, eles estavam colhendo a consequência de sua vida de crimes, a tal ponto que foram crucificados como ladrões. Receberam a sentença mais dura que uma pessoa poderia receber naquele tempo. Não apenas a pena de morte, mas a pena de crucificação.
Em segundo lugar, nós vemos que aquele homem, ele reconheceu a justa punição pelo seu pecado. No versículo 41 do mesmo texto, do texto base de Lucas capítulo 23, diz o seguinte: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Querido, isso é importante porque nós vivemos hoje numa cultura onde o reconhecimento dos erros parece algo gravíssimo, né? As pessoas sempre tentam procurar uma justificativa para os seus próprios erros, sempre procuram uma desculpa ou alguém para receber a culpa em nosso lugar. Mas aquele homem, ele sabia que estava errado, ele sabia que merecia estar ali, sabia a consequência de suas atitudes. E nós precisamos, assim como aquele ladrão, reconhecer nossos atos errados. Porque a condição para sermos perdoados de nossos pecados é o arrependimento. Aliás, se não houver arrependimento, o que há é remorso. E nós vemos já na história de Judas a diferença entre remorso e arrependimento. O arrependimento, ele nos leva a mudança de vida. O remorso, apenas a um sentimento de culpa. Na semana passada, o pastor Tiago esteve nos dando um estudo onde contava a história fictícia de um homem que achou que estava infectado pelo vírus da AIDS e naquele primeiro momento buscou a Deus, buscou a igreja, quis mudar de vida, né? Mas quando ele recebeu a notícia de que o laboratório havia cometido um erro e que ele não estava infectado coisa nenhuma, ele voltou à sua vida de pecados. Quantos de nós agimos dessa mesma forma? Quando a coisa aperta para o nosso lado, corremos para Deus, buscamos, oramos como ninguém, né? Aliás, a necessidade faz os melhores crentes. Mas quando a coisa fica mais tranquila, quando a poeira baixa, quantos de nós voltamos às mesmas atitudes de antes? Certamente que se aquele ladrão, aquele não arrependido, fosse liberto como ele pediu que Jesus fizesse, salva-te a ti mesmo e a nós também, certamente ele voltaria à mesma vida de erro, à mesma vida de crimes, porque não havia ali arrependimento. Mas 1 João capítulo 1, versículo 9, nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se nós de fato confessarmos, a confissão, ela leva ao arrependimento e à mudança de vida. Então, se nós confessarmos, o Senhor, ele é fiel para nos perdoar. Quem não confessa, não reconhece. E quem não reconhece, não muda. Por isso, a importância da confissão. A confissão leva à autoanálise, leva à compreensão do nosso estado de erro, de pecado e, por conseguinte, a compreensão da necessidade de mudança, do perdão e de um arrependimento genuíno. A terceira coisa que nós vemos é que aquele homem teve a capacidade de reconhecer que Jesus era justo, era o Cristo, era o Rei e o Rei de um reino espiritual. Leia comigo os versículos 41 a 42 novamente, que diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só que aquele ladrão, ele estava mais lúcido e via com mais clareza do que toda a multidão que ali estava. Viu com mais clareza que Pilatos, que Herodes, que Judas. Viu com mais clareza que os mestres da lei, que os fariseus que ali estavam, que os soldados e que a multidão que gritava ensandecida: crucificam, crucificam, crucificam. Ele pôde perceber que Jesus era justo, ou seja, que ele não era digno de estar ali. Ou melhor, que ele não era merecedor de estar ali. Ele viu que Jesus era o Cristo, que ele era o Salvador, que ele era o Messias prometido. E não só isso, mas quando ele diz: olha, Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. Ele reconheceu que Jesus era o rei daquele reino, e um reino espiritual. Ele sabia que todos eles morreriam, e que Jesus estava aguardando a entrada num reino espiritual, num reino de paz, num reino de esperança. E tudo que ele pede, ele reconhece que ele era tão pecador que ele nem se julgava digno de estar naquele reino. Ele nem pediu a Jesus: Senhor, me leve contigo, porque ele sabia que não era merecedor. Ele só pediu: Senhor, lembra-te de mim. E o que Jesus disse: olha, eu te digo, eu te prometo que ainda hoje você estará comigo nesse paraíso. Jesus não promete tirá-lo daquela cruz, de livrá-lo daquela justa sentença, mas promete uma eternidade
com base no seu arrependimento, não na sua vida de pecados, porque o Senhor Jesus é aquele que cancela pecados, é aquele que pode nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas querido, eu fico assim realmente impressionado. É impressionante o fato, quando percebemos que aquele homem foi o único que viu com tamanha clareza o que estava acontecendo ali. A cena de injustiça com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas ao mesmo tempo reconhecendo que ele precisava de perdão e precisava da misericórdia de Cristo Jesus para poder entrar no reino eterno. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 já nos mostra a importância de reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Leia comigo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então não adianta apenas ser simpatizante de Cristo, você precisa confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida e viver de acordo com essa fé para que haja de fato salvação em seu coração, em sua vida, em sua casa, em sua família. Uma coisa que nós podemos perceber também é que a fé daquele homem era verdadeira, era um arrependimento genuíno. Olha só os versículos 40 a 42 o que nos diz. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pode não parecer tão claro aqui, e de fato não está tão explícito, mas algo que nós precisamos entender é que para uma pessoa na cruz, falar tantas palavras era agonizante. A pessoa, quando ela era crucificada, ela era colocada mais ou menos nessa posição. E com o passar do tempo, o corpo ia pesando. A pessoa não conseguia mais se manter nessa posição por muito tempo. A nossa tendência, é por causa da gravidade do nosso próprio peso, é abaixarmos. E isso faz com que os pulmões sejam comprimidos, a tal ponto que o ato de respirar é algo difícil, agonizante. Como eu disse no estudo anterior, Jesus morreu ali sufocado, afogado, sem ar. Era realmente algo terrível. E para aquele homem juntar forças para proclamar a fé em Cristo Jesus naquele instante final, realmente era algo difícil, era algo agonizante. E isto mostra que aquelas palavras de fato eram sinceras, que de fato ele creu que Jesus era o Cristo e que de fato ele creu que Jesus poderia perdoar os seus pecados. Isso nos leva a nos perguntar, eu quero te fazer essa pergunta: como tem sido a sua fé na hora do sofrimento? Como nós agimos quando estamos em situações de sofrimento? Quando o mar não está favorável ao barquinho da nossa vida? Como nós agimos? Nós continuamos crendo no Senhor ou abandonamos a fé? Quando as coisas estão difíceis, quando o luto se abate sobre nós, em dias como este de pandemia, muitas pessoas tementes ao Senhor estão perdendo familiares ou até mesmo a própria vida. E como fica a nossa fé diante de circunstâncias como esta? Quando nós temos que entregar a nossa vida por amor a Cristo, será que nós temos condições de continuar crendo no Senhor Jesus? Será que nós continuaremos crendo se for preciso entregar a própria vida por amor a Ele? Ou talvez, como eu já disse em outro estudo, não se trata de morte física, mas quando formos desafiados, quando for mais fácil negar a Cristo, será que nós vamos continuar crendo e professando a nossa fé nele? E não somente isso, mas uma pergunta que surge também neste momento, diante desta cena, é se nós realmente estamos suspirando pelo reino de Deus. Será que de fato sonhamos com o lar celeste? Será que o céu ainda nos inspira? Ou será que estamos tão amantes dessa vida que nos esquecemos do lar celeste? Há pessoas que estão tão apegadas a esta vida, aos seus bens, ao seu status, à sua situação financeira, que quando Cristo Jesus vier, há um forte perigo de ficarem presas a esta vida. Tão apegados aos seus bens que não vão conseguir se soltar para subir com o Mestre, né? Isso é algo para pensarmos. Como tem sido a nossa aspiração ao lar eterno? Será que a nossa oração é: volte logo, Senhor Jesus? Ou a gente tem agido como uma pessoa que está tão apegada a essa vida que só falta dizer: Senhor, vai deixando, vai, vamos levando a vida, vai, assim tá bom demais.
Eu quero te convidar também a meditar na segurança que nós temos em Cristo Jesus. É interessante que aquele homem, nos seus momentos finais de sua vida, mostrou uma fé tão profunda, tão genuína, que muitas pessoas, numa vida inteira, simplesmente são incapazes de demonstrar. É interessante percebermos que, nas suas palavras finais, ele sabe que o Senhor Jesus teria condições de levá-lo para o seu reino, embora ele não se julgasse digno disso. Mas nas suas palavras ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor o promete: ainda hoje você estará comigo neste mesmo reino. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Não é maravilhoso estarmos com Cristo na hora da morte? Saber que quando morrermos, nós não estaremos desamparados, não seremos tragados pela escuridão, mas temos o nosso Mestre nos aguardando do outro lado? Querido, nós precisamos entender isso, porque há muitas pessoas que estão apenas apegadas a uma vida tranquila, achando que o Senhor está aqui apenas para lhe garantir uma vida de prosperidade, uma vida de luxo, e não é isso. Ou ainda pessoas que só conseguem crer em Cristo Jesus se tudo lhe for favorável, mas não conseguem conceber a possibilidade da morte. Eu admiro muito a fé dos 3 amigos de Daniel, porque eles não sabiam se seriam poupados da fornalha ardente. Eles sabiam que iriam entrar e sabiam que suas vidas estavam nas mãos de Deus, mas eles não sabiam qual era o propósito de Deus. E o fato é que nem sempre nós saberemos. Há momentos em que Deus vai nos poupar. E há momentos que talvez seja o propósito de Deus permitir que percamos até mesmo a própria vida, que percamos bens. Nós cantamos ontem uma música chamada Castelo Forte, e numa das frases diz assim: se temos de perder família, bens, poder, nós não estamos isentos de perda, nós não estamos isentos de perder as coisas, e inclusive nós não estamos isentos da morte. Mas o que nós temos que ter a certeza, aqueles que realmente creem em Cristo Jesus, é que o verdadeiro cristão, até na morte, ele é mais do que vencedor. Porque se morrermos aqui, nós temos os braços de Cristo abertos, nos aguardando na vida eterna. Por isso, o cristão, o verdadeiro crente em Cristo, ele é mais do que vencedor em qualquer situação. Para o mundo, Jesus estava sendo morto e ali estava acabando tudo. Tudo estava perdido. Mas para Deus era apenas o cumprimento de sua vontade. Era apenas o começo da nossa salvação. Por isso, em Cristo Jesus, até a morte, ela tem um outro significado. E isso é maravilhoso demais. Mas, querido, nós não podemos ficar calados diante disso. Nós temos que pregar, nós temos que dizer a maravilha que é viver com Cristo. E mais ainda, a maravilha que é morrer em Cristo. Porque aquele que morre sem Cristo está sentenciado a uma eternidade de sofrimento, do inferno. Mas aquele que morre em Cristo, ele tem uma eternidade de prazer, uma eternidade indescritível, que é a vida eterna no lar celeste. E por isso nós precisamos pregar essa palavra, para que assim como nós fomos agraciados, outras pessoas também o sejam. E se você ainda não fez a sua opção por Cristo Jesus, faça ainda hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. E se amanhã, ou hoje, ou daqui a pouco a morte chegar para você, que você esteja preparado. Que você não tenha medo da morte, mas que você esteja preparado para a morte em Cristo Jesus. E se o Senhor te conceder muitos anos de vida, que você esteja preparado para uma vida também em Cristo Jesus, porque essa vida sem Cristo não vale a pena. Mais do que nunca também, queridos, nós precisamos orar pela conversão de nossos amados, nossos parentes, seus pais, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus vizinhos, ou até mesmo aquelas pessoas que você não tem muito contato, mas que sabem que precisam da graça de Cristo como você também foi alcançado. Seu patrão, seus amigos de trabalho, pessoas com as quais você convive, pessoas que são tão bondosas, mas que ainda não conheceram a graça de Cristo Jesus. E por mais que você tenha uma vida de bondade, mas sem Cristo Jesus, nada é o suficiente para te garantir a salvação. Não é pelas obras que somos salvos, mas é pela fé em Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso que eu te peço no começo deste vídeo que você compartilhe essa palavra com outras pessoas. Querido, nós não estamos em busca de fama aqui, nós não estamos em busca de clique, nós não ganhamos nada por isso. Somente a alegria de saber que vidas podem ser transformadas através da palavra do Evangelho de Cristo, como um dia nós também fomos.
Então compartilhe essa palavra. Pregue, como diz Paulo, em tempo e fora de tempo, para que, se possível for, você possa salvar mais vidas para Cristo Jesus. Mas nós não podemos também deixar de meditar na história do ladrão que não se arrependeu, do ladrão que preferiu ficar na persistência do pecado. E eu quero te perguntar se você não tem sido uma pessoa assim, ou se você não conhece pessoas que são assim, pessoas que preferem permanecer no erro e encontrar um bode expiatório, um culpado, alguém para levar a culpa por si mesmo. Pessoas que, como aquele ladrão, poderiam dizer: não, eu roubo sim, mas eu roubo apenas dos ricos. Não, eu estou sonegando imposto, mas é do governo, o governo é corrupto, o governo é ladrão, então tá tudo bem. Você muitas vezes tem agido dessa forma? Eu coloco Sky Gato, mas todo mundo coloca. Não, eu faço um gato aqui na luz, mas a empresa de energia cobra tão caro. Quantas vezes você vê pessoas que agem dessa forma? Ou pior ainda, pessoas que roubam e acham que dessa forma estão sendo espertas. Não, eu roubo porque eu sou esperto, A famosa lei de Gerson. Eu quero me dar bem em tudo. Eu não quero ser feito de bobo, como se ser honesto fosse fazer papel de bobo, Quantas pessoas preferem ter uma vida desonesta porque acham que dessa forma estão sendo inteligentes, que estão sendo espertas? Pessoas que roubam, mas acham que Deus não vai se importar com isso, porque Deus tem coisas mais importantes, tem coisas mais sérias para resolver, que Deus tem que se preocupar mais com assassinos. Eu roubo, mas é uma coisinha pouquinha, não é nada comparado a um assassino, a um genocida, Não é nada comparado ao que Hitler fez, não é nada comparado aos políticos corruptos que tiram o acesso à saúde de milhões e milhões de pessoas, Querido, não se trata de comparação, mas se trata de responsabilidade pelos nossos próprios atos. Há pessoas ainda que se escondem atrás da premissa de que Deus é amor. Não, Deus é amor, então tá tudo bem. No final das contas, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Semana passada, o pastor Tiago também esteve falando sobre o pecado do universalismo, a crença de que Deus vai salvar a todo mundo no final das contas. E isso não é verdade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, nossas atitudes. E Deus é amor, sim, mas o mesmo Deus também é justiça. E Deus, Ele nos ama, mas Ele quer que escolhamos o seu lado, que escolhamos obedecer a sua palavra e a sua vontade. E aqueles que não viverem dessa forma, infelizmente, colherão a consequência de suas atitudes. É impressionante também o fato de percebermos que o pecador persistente, ou seja, aquele que não quer se arrepender, ele sente muita raiva, e especialmente raiva de Deus. É impressionante que a palavra diz que se ouvirá choro e ranger de dentes. Quando é que nós rangemos os dentes? Quando estamos com raiva. É isso que a palavra está dizendo. Há pessoas que terão raiva de Deus, porque não querem se submeter a Deus, mas também não querem sofrer a justa punição de seus pecados. E era isso que estava acontecendo com aquele ladrão que não se arrependeu. Ele estava com raiva de Cristo, com raiva de Deus, porque estava sendo punido. Ele estava com raiva de Cristo, porque Cristo não decidiu salvar-se a si mesmo e a eles, como se ele fosse merecedor de ser salvo daquela punição, Olha só o que em Lucas 23:39 o ladrão diz: salve a si mesmo e a nós também. Ali ele não só estava com raiva, mas como decide insultar a Jesus, quase como se estivesse xingando a Jesus, O senhor não é o bambambam? Então salve-se a si mesmo e a nós também. Mostre que o Senhor é poderoso, tire a gente daqui, revele o teu poder. Era mais ou menos isso que o ladrão estava dizendo. E quantas pessoas ainda agem dessa forma? Se Deus é todo poderoso, então que Ele prove curando essa pandemia. Deus poderia fazer isso. Mas ainda assim o pecador persistente não se arrependeria. Ainda assim o pecador persistente permaneceria no mesmo ato. Ainda assim as pessoas que hoje não querem se arrepender diante de uma pandemia como essa, de uma situação tão difícil como essa, continuariam não se arrependendo, como não se arrependeram em tempos de bonança. E como eu creio que nós veremos tempos bons novamente, e essas pessoas ainda, infelizmente, continuarão no seu erro, se não se arrependerem verdadeiramente. Quantas pessoas nós vemos que procuram, nos dias de hoje, justificar os seus erros com atitudes tais como: eu roubo, mas é porque eu preciso. Eu roubo porque o meu patrão me paga mal. Eu roubo porque o governo também rouba. Eu roubo por causa daquilo. Eu roubo por causa disso. Eu faço isso, eu faço aquilo porque todo mundo faz. Querido, cuidado com a multidão.
A multidão é aquela que dizia: crucificam, crucificam. De que lado você quer ficar? Do lado do ladrão arrependido ou do lado do ladrão persistente no pecado? Você é aquele que está procurando um bode expiatório para os seus erros ou é aquele que reconhece? Você é aquele que reconhece o pecado do adultério ou aquele que diz: ah, mas ninguém é de ferro? Você é aquele que reconhece o pecado da desonestidade ou aquele que fica justificando os seus atos como: ah, todo mundo faz, isso é normal, ah, porque o governo não aplica bem os meus impostos? Irmãos, eu estou falando aqui de algumas coisas, mas expanda para a sua vida, para a sua realidade. Onde você tem tido a oportunidade de ser desonesto? Onde você tem tido a oportunidade de pecar? Onde você tem tido a oportunidade de desobedecer às leis de Deus e tem feito isso, ao invés de viver segundo os preceitos de Cristo? Onde você tem tentado justificar os seus pecados, os seus erros, ao invés de se arrepender verdadeiramente? Olha só as palavras que Paulo nos deixa em Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 2 e depois versículos 15 a 16. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da desobediência que leva à justiça? Olha só as palavras de advertência então do apóstolo Paulo. Que você não se submeta ao pecado para não ser escravo do pecado. Mas se você foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, viva de acordo com essa graça. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas uma vez que somos salvos, nós somos desafiados a praticar boas obras, a viver segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. E não presos pelo pecado, mas livres para Cristo, libertos por Jesus para uma vida de verdadeira liberdade. Porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Finalmente, queridos, ainda hoje há uma cruz entre o céu e a terra. Ainda hoje há uma cruz no alto do monte que nos exige uma postura, que nos exige uma resposta. E qual tem sido a sua atitude diante da cruz? Você tem ignorado? Ah, eu estou ocupado demais agora. Quando eu for velho eu me converto. Talvez não dê tempo para que você envelheça. Talvez você também é aquele que toma a atitude de zombar. Ah, não pedi que Jesus fizesse sacrifício? De fato você não pediu, mas glórias a Deus, porque Jesus de livre e espontânea vontade decidiu se entregar por nós, porque do contrário, nós não teríamos outra possibilidade, nós não teríamos escapatória, não haveria possibilidade de perdão e reconciliação com Deus. Talvez você tenha agido como o ladrão que não se arrependeu, jogando a culpa nos outros, né? Não, a culpa foi dos judeus, eles que crucificaram Jesus. A culpa foi dos soldados, a culpa foi de Pilatos, a culpa foi de Herodes. Todos esses tiveram a sua parcela de culpa. Mas ainda hoje, aquela cruz é nossa. Ainda hoje nós temos que lidar com o fato de que Jesus foi àquela cruz por causa dos nossos pecados, do meu pecado, do seu pecado. E nós temos que responder por ele. Aquela cruz nos coloca diante de uma situação onde nós temos que tomar uma atitude. Não adianta querer jogar a culpa para os outros. Nós precisamos reconhecer nossa própria culpa, nossa própria pecaminosidade e a necessidade de arrependimento e de mudança de vida. Não adianta jogar a culpa nos outros. Nós precisamos clamar a Cristo Jesus. Pai, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino. E aqueles que assim procederem, certamente alcançarão misericórdia da parte de Cristo. Eu quero encerrar esse estudo te perguntando qual tem sido a sua atitude hoje, diante da cruz de Cristo. Se você estivesse lá naquele dia, qual seria a sua atitude? Mas a cruz está aqui hoje, diante de você. Como tem sido a sua reação? Você tem ouvido a voz amável de Cristo dizendo: vem a mim? Venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Ou você tem tido a atitude do ladrão, de ter raiva de Deus, porque você quer viver uma vida de pecados, mas não quer ter consequências? Ou ainda você tem vivido uma vida apenas de remorso, onde você tem um sentimento de culpa, mas que daqui a pouco você está cometendo os mesmos erros? Ou ainda,
no dia de hoje você tem pensado até em tirar a sua própria vida. Eu te pergunto isso hoje, querido, porque da sua resposta depende a sua eternidade. De acordo com a sua resposta, você passará o resto da sua eternidade. Se você decidir hoje ficar ao lado de Cristo, você passará a eternidade ao lado de Cristo. Mas se você tem decidido viver longe do Senhor, é longe do Senhor que você também passará a sua eternidade. Eu tenho às vezes dito às pessoas, se você não tem condições de passar 1 hora, 1 hora e meia na casa de Deus, por que você acha que está preparado para passar a eternidade com Ele? Se você não tem disposição de viver com Cristo em sua vida, por que você quer passar o resto da eternidade após a morte com Ele? E não somente isso, mas se você tem vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor, querido, o problema não é a sua vida longe dos caminhos do Senhor, mas será terrível morrer longe dos caminhos do Senhor. Pensa nisso. Pensa nessa resposta que você está dando hoje e como você precisa agir, ou se você já tem agido, se você já decidiu andar nos caminhos do Senhor, parabéns, permaneça nesse caminho. Mas se você ainda não está nos caminhos do Senhor, toma uma atitude diferente hoje. Não faça como um ladrão que não se arrependeu, mas arrependa-se, confesse o seu pecado, quebrante-se diante do Senhor, reconheça humildemente a necessidade de arrependimento, que você precisa do perdão dele. E não somente isso, mas receba o perdão de Deus, porque a palavra diz que se nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Então, também receba a graça de Cristo na sua vida. Viva de acordo com essa graça, em agradecimento a Deus. Como eu disse, nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez que somos salvos, a atitude que se espera de alguém convertido verdadeiramente é que devote a sua vida ao Senhor como gratidão pelo bem alcançado da salvação, da vida eterna. E não somente isso, mas proclame essa palavra a outras pessoas, para que assim como você foi alcançado, outros também o sejam. Eu quero orar com você nesse instante. Pai querido, eu quero pedir pela pessoa que está do outro lado me ouvindo nesse instante. Talvez ela foi tocada por essa palavra e reconheceu que precisa de arrependimento. Entra neste coração, nesta vida, nesta família, nesta casa e gera mudança, gera arrependimento, gera transformação, Pai querido. Entra neste coração. Se essa pessoa hoje faz uma decisão por Ti, Senhor, que decisão importante e maravilhosa, que ela possa receber então o perdão que vem de Ti e uma nova vida, porque a Tua palavra nos diz que aquele que se arrepende, que confessa o seu pecado, que confessa Cristo como o único e suficiente Salvador, recebe perdão, recebe novidade de vida. Pai querido, se esse coração ainda está duro, que o Senhor continue trabalhando pelo poder do Espírito Santo para gerar arrependimento. Pai, eu peço também por aqueles que hoje ouvem essa palavra, mas que estão angustiados por seus parentes, queridos, pais, filhos, amigos, que ainda não se arrependeram. Que o Senhor esteja transformando, Pai querido, essas vidas, quebrantando esses corações, que o Senhor esteja fortalecendo a fé deste que ora, que está ajoelhado dias, noites, madrugadas adentro, para que haja uma verdadeira conversão na vida desses que são alvo de seu clamor, ó Pai querido. Que o Senhor fortaleça este teu servo, que o Senhor fortaleça esta tua serva, para não esmorecer, mas continuar clamando na esperança de que o Senhor, Pai querido, transformará esta oração em realidade. Guarda as nossas vidas também, Pai, que o nosso coração esteja sempre sensível à Tua voz, para que não sejamos como aquele ladrão persistente no pecado, mas que sejamos como aquele que se arrependeu. Que reconheçamos sempre que somos pecadores, como aquele ladrão também reconheceu, para que possamos receber de Cristo graça. E um dia estaremos também com o nosso Mestre no lar eterno. Assim te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Te convido a estar mais uma vez também conosco na próxima terça-feira, às 19 horas, para juntos meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor, em torno dos personagens que estiveram ao redor da cruz, que presenciaram o sacrifício de Cristo por amor a nós. Não se esqueça, dê o seu joinha, clique no sininho também, clique na opção todas para se inscrever em nosso canal, para que você continue recebendo materiais como este, para que você possa continuar sendo edificado. Compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas e sempre ore por nós,
para que possamos estar sempre firmes na presença de Deus, levando a palavra do Senhor a toda criatura. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana no nome de Jesus.